meus amores de Leão, vamos conversar sobre os acontecimentos que se darão no decurso do mês de fevereiro, esse mês que com certeza será regido por Deus e os orixás. Eu tô usando uma outra câmera para fazer a gravação do vídeo de Leão, porque a minha câmera usual descarregou. Então, se vocês perceberem uma diferença na cor da imagem, nos tamanhos, provavelmente é por isso. Mas fiquem tranquilos, porque a forma como o vídeo é feito não interfere na leitura, nos conselhos, alertas e direcionamentos que serão trazidos pela espiritualidade. Então vamos lá. Esta primeira fileira de cartas aqui diz respeito à vida pessoal e principalmente às emoções. O que eu vejo? Que tem alguém angustiado, preocupado, apreensivo, tanto pode ser um homem quanto uma mulher, porque precisa resolver um problema. É um problema externo à casa de vocês. Não me parece ser um problema familiar, um problema doméstico, com filhos, companheiros ou quem quer que seja, com vizinhos, por exemplo. Pode ser que esse problema envolva a possibilidade de judicializar alguma ação para receber valores que estão pendentes, porque vocês se sentiram lesados em uma relação laboral, ou até mesmo porque algum problema está trazendo uma lesão financeira. Então, há uma preocupação até mais acentuada pelo medo de que vocês tenham que judicializar. Então, de repente, a gente tem alguém aqui que foi lesado num serviço e já foi meio que orientado que, olha, se não houver a resolução, vocês vão ter que acionar o JEC, o Tribunal de Pequenas Causas, como é chamado popularmente. E a pessoa tá só o desespero e com razão, a pessoa começa a pensar sobre N possibilidades, todas muito ruins. Talvez não seja uma questão judicial, podem ser outros problemas, mas que estão tirando o sono de vocês. O que eu vejo aqui? Que tem uma novidade surgindo com relação a este assunto, a este pormenor, e é uma novidade boa. Então a gente tem a possibilidade de que a situação se resolva de alguma maneira sem precisar de uma judicialização. Inclusive, ou de repente vocês dão algum jeito, vocês resolvem a situação, talvez não da maneira pretendida, mas da maneira como é possível se dar, vamos se dizer assim. Então aqui, olha, a gente tem a carta da colheita, indicando que apesar do desespero, vocês colherão bons frutos desta situação. Vocês vão dar algum jeito, vão fazer as coisas acontecerem, pelo menos parcialmente a contento de vocês, sem a necessidade de processar ninguém, provavelmente através de um acordo, de repente de uma abertura de chamado, às vezes uma conversa, às vezes uma reclamação em um site, por exemplo, como o Reclame Aqui, sabe? Algo nesse sentido. Mas fiquem tranquilos, não arranquem os cabelos, porque seja lá pelo que vocês estão passando, vai haver uma colheita próspera. Não é a melhor das colheitas que eu vejo aqui, mas eu não vejo vocês altamente lesados, eu não vejo vocês completamente prejudicados e eu não vejo vocês tendo que processar ninguém. O inverso também pode se dar. De repente alguém está dizendo que vai processar vocês por qualquer motivo, às vezes até sem ter argumento. E vocês estão com medo, porque se forem processados, podem, por exemplo, ter um dispêndio financeiro muito grande com custeio de uma ação, né, dos honorários advocatícios. Não vai chegar a esse ponto. Vai ser resolvido de alguma outra forma, talvez através de um acordo, como eu já pontuei, uma conversa até amigável, às vezes uma renegociação de dívida se a situação envolver o banco. Então é importante que vocês se acalmem, porque esse desespero não vai levá-los a lugar algum.
exceto a possibilidade de desencadear uma ansiedade extrema, né, trazer até um AVC, porque o nervoso faz a pressão aumentar tanto que pode acabar estragando, prejudicando a saúde das veias e artérias de vocês. Então é melhor, de fato, manter a calma, confiar em Deus e esperar pela oportunidade de solução que deve vir em breve. Bom, o amor, de um modo geral, não está satisfatório. Vem pedindo para as pessoas tomarem muito cuidado, principalmente os solteiros. Quando eu me refiro a solteiros, eu falo com viúvos, com pessoas divorciadas, com pessoas que nunca namoraram, que já namoraram, mas estão solteiros. Então é meio no sentido figurado. A carta do 7 de copas, para mim, nos meus estudos pessoais, ela fala muito sobre ilusões. A pessoa se iludir demais, a pessoa de repente achar que estourou no norte, que tem muito poder de escolha quando não tem. Então ela pede atenção a isso. E na sequência, a gente tem duas cartas de cuidado, a carta da coruja e a carta da raposa. Por que essa necessidade acentuada de cuidado? Vocês podem conhecer pessoas que não são legais, que não têm um bom caráter, que não são pessoas idôneas, que não estão sérias na intenção de ter um relacionamento, que podem magoar vocês, que podem sacanear vocês de alguma maneira. E a gente também não pode se esquecer dos golpes de fake love, das quadrilhas especializadas em criar falsos namorados e namoradas, que se valem até de inteligência artificial para criar as suas personagens e usurpar o dinheiro alheio. Então, os solteiros estão sob risco de ou encontrar alguém que não é muito legal, começar uma conexão que pode ser muito prejudicial, ou se não estiverem atentos, caírem em algum tipo de golpe. Outra possibilidade que eu vejo aqui, vocês se conectando a pessoas enroladas, pessoas mal resolvidas em relacionamentos anteriores. Então vocês podem se ver em uma situação de adultério que não é legal, que não vai trazer uma boa energia. Alguém chega contando uma história que está separado de corpos, mas não está separado de casa. Sabe aquele bolo de rolo que não leva ninguém a lugar algum? A pessoa muitas vezes não é nem verdadeira com vocês, né? Dali a pouco começa a dar umas desculpas, vocês percebem que a pessoa desaparece do nada, que a pessoa não responde mensagem. Então fiquem atentos, porque vocês podem, sem querer, se verem numa situação de adultério, por inocência, né? Por não entender que existem pessoas sórdidas, que mentem, que enganam, que não agem de forma regrada com quem quer que seja. Tá falando também sobre riscos de acontecer uma reconciliação péssima para vocês. Aí é aquela coisa do bom senso, né? Quando a gente vive um relacionamento ruim e ele se finda, o correto é dar graças a Deus e aos orixás, mas tem gente que não vê dessa maneira. Tem gente que se encontra em uma obsessão tão grande, em um desespero tão grande, que é como se essa pessoa quisesse trazer de volta uma desgraça à própria vida. E é um pouco isso que eu tô vendo aqui. Um pedido de reconciliação, uma possibilidade reconciliatória, mas que é um grande tiro no pé. Ou porque envolve um relacionamento em desamor que não vai ser transmutado, ou porque pode envolver uma pessoa tóxica, uma pessoa canalha, uma pessoa que vai maltratar vocês, que vai atraiçoar vocês, que de repente só está procurando vocês por algum outro tipo de guarida que não o amor. Então, esse discernimento é importante de se ter. Às vezes a pessoa não tem, ela é orientada por amigos, por familiares, por um médium na casa espírita, mas a pessoa não quer se ajudar e não quer buscar ajuda com psicólogos também. Aí fica difícil, né? Aí a própria espiritualidade perde o poder de ajudá-los, porque antes de qualquer coisa a gente tem o livre-arbítrio. Então fevereiro não está me parecendo um mês legal para os novos amores, muito menos para as reconciliações. Aqui tá falando que algumas pessoas vão ter que entender e aceitar que certos relacionamentos terminados são libertadores e a pessoa tem que vibrar em uma frequência de maturidade. Outra situação que eu vislumbro aqui, de repente alguém termina um namoro, termina um noivado, até um casamento,
com vocês e essa pessoa simplesmente pontua que não gosta mais de vocês. É óbvio que isso é sofrido. Ninguém tem preparo emocional para lidar com essa situação. Da mesma forma como a gente não tem preparo emocional para lidar com a morte de um parente, de um bichinho de estimação, mas as coisas acontecem e a gente precisa aceitar. Aí eu vejo pessoas vibrando na frequência do desespero. Ai, porque eu quero ele de volta, porque eu quero ela de volta, buscando guarida em supostas casas espíritas, com supostos líderes espirituais que prometem fazer amarramento e trazer de volta em tantos dias. Sabe o que vai acontecer com vocês? Além de sozinhos, vocês ainda ficarão sem dinheiro, porque nenhuma entidade no mundo vai trazer para a vida de vocês alguém que não gosta de vocês. Isso não existe, isso é conversa, é falácia. Na vida, lamentavelmente, a gente precisa aprender a lidar com situações adversas onde a gente sai em prejuízo. Quando é um prejuízo financeiro, a gente muitas vezes consegue recuperar através de um novo trabalho, de um freelancer, a ajuda de quem quer que seja. Agora, amor não se tem controle, ou ele acontece ou ele não acontece. Então, o que a espiritualidade me mostra aqui? Que para alguns leoninos e leoninas, obviamente, não para todos, o mês traz uma vibe de tensão, de perigo, de desespero com o qual vocês precisam lidar, buscando o amadurecimento e procurando entender que algumas coisas não nos cabem e não nos faz bem. Aquilo que não nos faz bem precisa ser extirpado, por mais doloroso que seja. Obsessão não é legal. Se alguém não gosta da gente, se a gente não gosta de alguém, não tem por que forçar. Ninguém vive num desses países onde o casamento é algo imposto pelas famílias. Muitas vezes rola uma negociação em dinheiro, porque eu preciso de uma noiva, minha filha precisa de um marido. A gente vive num país democrático onde, graças a Deus, as pessoas escolhem como e com quem se relacionar. Então, o desafio para Leão no mês de fevereiro, segundo as minhas cartas, será este: entender que vocês vão conhecer algumas pessoas que não são legais e vocês podem ser colocados em situações de maus lençóis se não mensurarem muito bem as relações com as quais vocês se afiliam. É aquele velho ditado: quem com os porcos se mistura, farelo come. Vocês não merecem comer farelo. Vamos lá, com relação a dinheiro, o mês veio bem interessante. O 6 de espadas, que é essa primeira carta aqui, ela me fala muito sobre uma travessia. Então ela pode trazer algum tipo de mudança no sentido figurado. Pode ser uma mudança de vibração. Pessoas que saem de uma vibração ruim e iniciam um novo ciclo em uma vibração melhor. Mas ela também pode falar sobre mudança de emprego, mudança de ares, mudança de estratégia, mudanças de equipes, um clima melhor no ambiente de trabalho. Aqui, basicamente, está falando sobre alianças que são interessantes do ponto de vista financeiro e que trazem bastante dinheiro no decurso do mês. Só que são alianças muito passageiras. Não necessariamente essas alianças vão perdurar. Então eu acredito que aqui esteja falando muito com quem trabalha por conta própria, pessoas que buscam um freelancer, pessoas que trabalham por algum aplicativo, vendendo algo, de repente empresários, principalmente no ramo do comércio, da prestação de serviços. Vai falar menos com funcionários públicos, médicos, professores, né? Policiais. Essas pessoas têm salário fixo, então não tem muito como oscilar. Se vocês são funcionários públicos e ganham X valor todos os meses, não tem como haver um corte daqueles valores. Então talvez o que a espiritualidade esteja pontuando aqui seja muito específico para algumas classes de pessoas. No caso dos seletistas e dos PJs, o que pode ser isso aqui? Algum bônus, algum prêmio que vocês recebem, tanto em dinheiro quanto
em algum presente, né? Porque eu vejo uma melhoria financeira, mas que pode não perdurar, e essa falta de perduração adiante vai trazer preocupações, vai trazer tristezas. Então é uma vibe positiva, porém não perduradora. Vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado. E às vezes o que acontece? Uma pessoa começa a ganhar bem, começa a captar muitos clientes, fazer negócios interessantes, ela acha que o ano todo vai ser assim, infelizmente não vai. Porque a carta da cobra, principalmente quando ela sai no dinheiro, ela fala sobre situações transitórias. Então o mês é ótimo, tem dinheiro chegando, tem aumento nos ganhos, tem movimentação de clientela, tem bastante negócios acontecendo. Quem está desempregado, chances imensas de conseguir um trabalho novo ou até mesmo um freelancer. Quem trabalha por aplicativo, quem tem imóveis de aluguéis, o mês super favorece. Só que é um dinheiro que não perdura. Então vocês vão precisar de extrema sabedoria para lidar com ele. Olha, em aspectos de trabalho e estudos. Aqui tá falando que vocês vão passar por algumas dificuldades muito pequenas e que vocês serão auxiliados por uma pessoa, provavelmente uma figura masculina, que pode ter um cargo de poder ou pode ter, como é que eu posso explicar isso, mais sabedoria do que vocês. Esse homem pode ser um professor, um orientador vocacional, um coaching. Como é que chama aquela pessoa que nos auxilia a fazer uma monografia, um TCC? É um orientador de trabalho acadêmico, né? Um orientador de mestrado. Então eu vejo vocês conectados a esta pessoa e desta maneira a pessoa auxilia vocês. É uma regra que seja homem? Não. 80% de chances de estar no gênero masculino, 20% gênero oposto. Pode ser uma professora, uma mentora, pode ser uma juíza, uma advogada. De repente vocês vão requerer algo diante da justiça e terão o auxílio desta pessoa. Auxílio no sentido figurado. Provavelmente, se essa pessoa se dispõe a ajudar, é porque vocês têm argumento no que estão pretendendo, né? Mas eu vejo de toda maneira essa figura empoderada surgindo nos caminhos de vocês, ou até já estando presente, mas há um vínculo mais estreito no mês de fevereiro, ajudando vocês a prosperarem de alguma maneira. Então, por exemplo, essa pessoa pode minimizar impactos negativos de uma relação de trabalho, de uma equipe dificultosa. Essa pessoa pode trazer um bom feedback, estimulando vocês. Pode ser que ele ou ela conceda um aumento de salário, uma promoção. De repente, essa pessoa auxilia vocês no desenvolvimento intelectual de uma pesquisa, de um trabalho, orienta vocês. Ah, mas eu tenho um negócio próprio, ou eu sou autônomo. Essa pessoa pode ser meramente um orientador. Imagina que aqui a gente tem uma faxineira que todo dia está na casa de alguém fazendo as tuas faxinas, e essa pessoa pode, por exemplo, ser um contador que orienta essa profissional a abrir uma MEI, a ter um CNPJ, a pagar os tributos para que ela se aposente. Tem N possibilidades, todas benéficas. Então, no trabalho, eu tenho caminhos abertos a partir do momento que surge na trajetória de vocês ou que vocês estreitam vínculos com alguém empoderado, alguém inteligente que, de certa maneira, mais abençoa do que atrapalha vocês. Então, é importante que se siga a orientação dessa pessoa para que se chegue ao sucesso. Pode ser o colega de um grupo de trabalho que entende mais uma matéria, que domina melhor um determinado assunto e que, de certa forma, auxilia vocês. Então, a gente tem aqui, basicamente, 3 bênçãos. A bênção financeira é temporária, mas não deixa de ser uma bênção. O problema realmente está nos relacionamentos afetivos que exigem cautela para que vocês não derramem lágrimas de sangue. Principalmente para que vocês não comprem gato por lebre, achando que estão namorando pessoas solteiras quando não são. E aí, de repente, vocês se veem numa situação de amantes. Às vezes aqui a gente pode até ter pessoas que são amantes e que estão naquela crença do ele vai deixar a família por mim, ou ela vai se desvincular do marido por mim. Isso não vai acontecer. A espiritualidade é concernente que o cuidado
A atenção, a maturidade, o desapego se faz necessário porque, do contrário, são vocês quem vão sofrer, não são terceiros, tá bom, meus amores?